Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, começa agora mais um Grandes Julgamentos. No programa de hoje você vai acompanhar uma importante decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o objetivo de garantir igualdade racial e material a candidatos negros, homens e mulheres. A análise foi provocada pela consulta 0600-306-47, formulada pela deputada federal Benedita da Silva, com o apoio da organização Educa Afro, a respeito da possibilidade de reserva de candidaturas de tempo de rádio e TV, além de recursos para candidatos negros. A primeira sessão administrativa foi em 30 de junho de 2020 e teve início pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, também relator do caso. A consulta, que tem 4 itens... Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. A. As formas de 30 de junho de 2020. De recursos financeiros e tempo em rádio e TV, já concedido às mulheres na consulta 0600-252, 18 de 2018, deverão ser na ordem de 50% para as mulheres brancas e outros 50% para as mulheres negras, conforme a distribuição demográfica brasileira. E aí vem um acréscimo, o motivo, vários, diz a petição. Entre eles, deputados e senadores com seus sobrenomes consolidados estão trazendo suas mulheres, filhas e outras da família com o mesmo sobrenome para terem acesso a esse dinheiro exclusivo para mulheres. Sendo membros das famílias desses tradicionais deputados e senadores, esse dinheiro corre o perigo de ser desviado, não chegando às mulheres negras que estão fora deste círculo de poder. A segunda indagação é a seguinte: é possível haver reserva de vagas nos partidos políticos para candidatos negros nos mesmos termos do que ocorreu com as mulheres? Motivo, vários. Entre eles, conforme mostrado no texto, mesmo tendo um número razoável de candidatos homens negros, por causa da discriminação institucional, poucos candidatos negros são de fato eleitos. Letra C. É possível aplicar o entendimento dos precedentes supra para determinar o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros, destinando 30% como percentual mínimo para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, previsto nos artigos 16C e 16D da Lei das Eleições, conforme esta Corte entendeu para a promoção de participação feminina. E, por último, letra D de dado, é possível aplicar o precedente também quanto à distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Ministro vira páginas. A estante repleta de livros atrás dele. Para os negros, prevista no artigo 47 e seguintes da Lei das Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de tempo destinado a cada partido, conforme esta Corte entendeu para a promoção da participação feminina. Em seguida, o ministro enfatizou a existência do racismo no Brasil e proferiu seu voto. A petição procura demonstrar, e acho que o faz com proficiência, que existe racismo no Brasil. E a verdade é que eu penso que nós chegamos a um grau de maturidade em que superamos o discurso do assim chamado humanismo racial brasileiro pelo professor Adilson Moreira, que era a crença que todos alimentávamos de que não havia discriminação e preconceito no Brasil e que éramos uma sociedade multirracial em que no máximo haveria algum tipo de preconceito social. E acho que hoje todos nós já reconhecemos que, infelizmente, não é bem assim. É assim que estou respondendo à primeira consulta, que
as mulheres negras tenham assegurado um percentual da verba correspondente ao percentual de candidaturas de mulheres negras. Portanto, apesar de responder negativamente à indagação a respeito da possibilidade de reservar, desde logo, 30% das candidaturas de cada partido a pessoas negras, nos termos da cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, por entender que essa deve ser uma decisão legislativa, entendo ser possível responder positivamente às demais indagações, ainda que sem estabelecer o patamar mínimo de 30%, em vista da ausência de previsão legal. O vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, disse que os votos da consulta têm sentido histórico e traduzem a relevância do assunto, impactando não só a sociedade, mas os direitos e interesses da população negra. Com o reconhecimento da relevância da discussão Edson Fachin, ministro do STF, vice-presidente do TSE. De uma instituição que é como todas são. 30 de junho de 2020. É preciso que se diga, como todas são no Brasil, estruturadas a partir da lógica da branquitude. Verifico ser essencial respeitar a distribuição dos recursos entre as candidatas mulheres brancas e mulheres negras. Com relação ao segundo questionamento, sobre a criação de reserva de candidaturas para as pessoas negras, reconheço, tal como fez o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a necessidade, a importância e a urgência da temática. Nada obstante, na linha do voto eminente ministro relator, identifico, ao menos em parte, no âmbito da via da prestação jurisdicional, no contexto de uma consulta de óbice para o estabelecimento, ao menos por hora, de ação afirmativa nesse sentido. Isto posto, e com este fundamento, acompanhando o eminente ministro relator, voto, portanto, subscrevendo às inteiras o sentido e o alcance do voto de Sua Excelência. Em um voto breve, o ministro Alexandre de Moraes falou do racismo estrutural e pediu vista para verificar algum mecanismo que impeça a retaliação partidária. O Brasil tem um racismo estrutural gigantesco. Alexandre de Moraes, ministro do STF e do TSE. De algumas frases 30 de junho de 2020. Que, ao tentar negar o racismo, acabam confirmando. As pessoas citam frases, no Brasil não existe racismo, eu até tenho amigos negros, eu até não sei o quê, e essas frases demonstram o racismo estrutural, que tem reflexos nefastos em toda a sociedade, inclusive na política. Agora, presidente, já adianto que irei pedir vista. Presidente, aqui a minha preocupação é que eventuais medidas reforcem o racismo na política. E digo, como quem participou ativamente da política no Brasil, em virtude da diferenciação entre as razões que levaram o TSE e o Supremo Tribunal Federal, e eu tive a possibilidade no Supremo de votar a favor da tese em ação direta de inconstitucionalidade, 30% tanto do fundo partidário quanto do direito de arena às mulheres. As razões que lá foram colocadas impediam, inclusive por expressa previsão legislativa, que houvesse, diríamos assim, uma retaliação discriminatória por parte de partidos políticos. Com o pedido de vista, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, proclamou o resultado parcial. Eu proclamo o resultado provisório. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Após o voto do relator respondendo 30 de junho de 2020. Ao primeiro, terceiro e quarto quesitos e negativamente ao segundo, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, você confere o desfecho do voto do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros. Não saia daí.
Vinheta de intervalo. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com a análise do Tribunal Superior Apresentadora Eleitoral, Flávia Metzger. que decidiu sobre a distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para candidatos negros. A sessão teve prosseguimento no dia 20 de agosto e começou pelo voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Ele lembrou de Martin Luther King, um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. No ponto divergente do voto do relator, o ministro sugeriu uma regra de transição como parâmetro para assegurar os direitos dos grupos minoritários. Eu lembro algo semelhante até Alexandre de Moraes, ministro do STF e do TSE. Belíssimo discurso. 20 de agosto de 2020. Orador, grande pastor, grande ativista político nas questões de discriminação racial, Martin Luther King. Discurso proferido em 17 de maio de 1957, quando a Associação Nacional pelo Avanço do Povo Negro organizou a famosíssima peregrinação pela liberdade no Lincoln Memorial, que tratava exatamente da questão de cidadania, tratava exatamente da questão da participação igualitária entre negros e brancos na escolha dos seus representantes. Lá, um passo atrás, eu diria até porque 80 anos atrás, Martin Luther King pedia em seu discurso e dizia: deixe-nos votar e não mais importunaremos o governo federal para falar de nossos direitos básicos. A criação de novos obstáculos à própria existência, aqui não é na distribuição proporcional, é um passo anterior. A possibilidade nessa compensação informal discriminatória do sistema político eleitoral, de criação de novos obstáculos à própria existência de um número razoável de candidaturas de negros, tanto homens quanto mulheres, pode gerar uma nova e mais grave forma de discriminação racial. Em outras palavras, para conseguir compensar a diminuição de recursos para os candidatos brancos, em virtude da regra de proporcionalidade, os partidos poderiam passar a diminuir o número de candidaturas de negros. Ou mesmo, em uma hipótese radical, deixar de lançar negros como candidatos. Alguém poderia dizer que é muito radical, é que o quadro está pequeno. Há partido político que não lançou um candidato negro. Ministro com dedo indicador erguido. Então, isso já existe. Então, diferentemente da questão de gênero, onde há previsão legal de um mínimo de 30% destinado às mulheres, na questão racial, não há esse mínimo legal estabelecido. Então, em tese, o reflexo pode ser extremamente prejudicial. Assim, senhor presidente, me parece razoável e adequado que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleça como regra de transição um percentual mínimo obrigatório de distribuição de recursos para as candidaturas de homens e mulheres negros. Em seguida, o ministro Og Fernandes pediu vista do processo e a análise do caso foi suspensa. No dia 25 de agosto, o processo continuou sendo analisado e o ministro Og Fernandes seguiu com o voto vista. Falou sobre as políticas públicas necessárias para diminuir as desigualdades e terminou o voto concordando com o ministro relator em 3 pontos. Discordou do item que pede 50% de vagas para ingresso de negros nas candidaturas, entendendo que se trata de uma nova política de cotas, o que não é a solução para o problema. E não tenho dúvidas de que o Brasil é um país preconceituoso. Og Fernandes, ministro do TSE. E esse preconceito, além da questão racial, perpassa pelas questões 25 de agosto de 2020. E da condição sexual. Ministro Lealgo, usa óculos de grau, está em local com quadros na parede. A questão do negro no Brasil é aflitiva. Há, de fato, um racismo estrutural que exige do Estado a adoção de políticas públicas afirmativas que compensem, por meio de tratamento diferenciado,
as desvantagens surgidas historicamente das condições degradantes a que foram submetidos os negros. Reafirmo minha compreensão, portanto, de que para mitigar os efeitos indesejados que a cota do gênero, por gênero produziu na população negra, é necessário conferir interpretação no sentido estabelecido pelo relator, com a destinação de recursos públicos do fundo partidário e com o direito de antena na exata proporção para as candidaturas negras. Ministro bebe água em caneca branca. Assim, respondo afirmativamente aos questionamentos 1, 3 e 4, formulados pela consulente, nos termos do voto do eminente relator. Relativamente à reserva de vagas para candidaturas de negros e pardos, questionamento 2 da consulta, entendo que seu estabelecimento implica a criação de nova política de cotas, o que requer, salvo melhor juízo, a atuação primária do Poder Legislativo. Nesse ponto, verifico a existência de omissão legislativa na elaboração de políticas afirmativas à população negra, em especial no âmbito eleitoral. O próximo a votar foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Começou dizendo que a questão das cotas no sistema de justiça eleitoral o fez pensar sobre o verdadeiro papel de uma corte eleitoral e que seu voto foi baseado sobre 2 aspectos. Nos faz pensar, inclusive, sobre o Luiz Felipe Salomão, ministro do TSE. Uma corte superior eleitoral tem dentro de várias 25 de agosto de 2020. situações que envolvem avanços previstos na Constituição e relacionados a direitos fundamentais. O voto que nos brindou também o ministro Og, acolhendo a tese principal, mas, ao contrário do ministro Alexandre, que olhou no retrovisor para estabelecer um piso, o ministro Og olhou prospectivamente, olhou para frente, com base também em princípios constitucionais, sobretudo o princípio da segurança jurídica. Passo ao exame dos questionamentos, os quais, em suma, podem ser analisados sob 2 aspectos. Possibilidade de se estabelecer reserva de vagas para as pessoas negras e para o fim de registro de candidaturas. E, em segundo lugar, a distribuição dos recursos financeiros e do tempo de rádio e de televisão, respeitada a proporção entre candidaturas de negros e de brancos. Quanto ao primeiro ponto, assim como o eminente relator, penso que há impossibilidade, como dito, de impor aos partidos políticos a pretendida reserva de cotas para pessoas negras, havendo nesse particular reserva legal, consoante dispõe o artigo 10 da Lei 9.504 de 97, parágrafo 3º do artigo 10, que dispõe reserva de vagas quanto ao gênero. Por conseguinte, sendo clara e específica a delimitação do dispositivo, não considero factível uma interpretação extensiva a ampliar a previsão legal para abranger reserva de vagas também para pessoas negras. De outra parte, a conclusão atinente ao primeiro questionamento não impede, assim como fez o eminente relator e os votos que até aqui me precederam, de que essa corte, tendo por base as candidaturas de negros e brancos, venha a ser efetivamente lançadas, determinando que os partidos políticos adotem distribuição proporcional, tanto dos recursos públicos de campanha, como do tempo de rádio e de televisão. Comungo, assim como a doutrina especializada que menciono no voto, do mesmo entendimento do relator, no sentido de que aqui vige o princípio da igualdade para estabelecer essa distribuição equânime. Até agora, você acompanhou o voto de 5 ministros. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, você confere a conclusão do julgamento. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos.
estamos de volta com Grandes Julgamentos. Apresentadora Flávia Metzger. O desfecho que foi dado pelo TSE ao responder à consulta sobre a reserva de recursos do fundo eleitoral e de tempo no rádio e na televisão para candidatos negros. Abrindo a divergência, o ministro Tarcísio Vieira disse que o tema está em análise pela Câmara dos Deputados e que uma decisão do TSE alteraria o debate que já se encontra na seara legislativa. Com essa leitura, pode-se compreender. Tarcísio Vieira, ministro do TSE. A Corte está às inteiras em análise na Câmara dos Deputados. 25 de agosto de 2020. Resposta, se não aquela na linha de que não há previsão legal em vigor sobre o tema, a meu modesto sentir, a essa altura já vencido e pedindo vênia a maioria, a meu sentir, turbaria o genuíno debate instaurado na seara legislativa. É imperioso avançar, sim, e adotar medidas que denotem respeito à diversidade, ao pluralismo, à subjetividade e à individualidade como expressões do postulado supremo da dignidade da pessoa humana. Aliado a tal concepção, rememoro, e nem seria necessário, que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil consiste justamente em promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, de sexo, de cor, de idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Não obstante, para fins de sensíveis inquietações trazidas para análise, entendo que o tema, despido ainda de legislação própria, está muito bem entregue ao elevado descortino político do Congresso Nacional, diante da salutar iniciativa da consulente e dos demais parlamentares. Senhor presidente, em síntese conclusiva, eu encaminho o voto no sentido do conhecimento da presente consulta e da resposta negativa aos quesitos. Eu já distribuí, presidente, além desse voto cuja leitura resumida acabo de fazer, um voto complementar, já considerando que, ao que tudo indica, ficarei vencido nessa posição que acabo de perfilhar. Mas como não sei se é o caso de proceder à leitura disso agora, porque não sei se Vossa Excelência cindirá o julgamento, eu questiono a Vossa Excelência se paro por aqui ou prossigo na leitura de mais 2 ou 3 páginas, já na linha da adoção de uma decisão imediata ou prospectiva. O voto do ministro Sérgio Banhos acompanhou o ministro relator. Ele acredita que essa decisão do TSE merece sensibilidade pela falta de oportunidade. A situação, portanto, a meu sentir, é distinta. Sérgio Banhos, ministro do TSE. Não obstante, a sensibilidade que reveste o tema, o racismo estrutural e a consequente falta 25 de agosto de 2020. Dos negros, merece, por certo, uma resposta desta Corte. Ao tempo em que penso ser o Poder Legislativo o locus adequado, espaço plural e democrático para se debater e criar o direito, também compreendo, sem dificuldade, que nos tempos de agora, cumpre também ao Poder Judiciário a tarefa de bem aplicar o direito de forma muito restrita, minimalista, com o objetivo solene e inerente à sua função de garantir direitos fundamentais. Nesse particular, faça-se justiça à consulente. Em sua bem fundamentada petição, os questionamentos, que eu traduziria como pedidos, A, C e D, estão, de certo modo, conectados com a pretensão no pedido vertido no item B, pois a garantia de financiamento e tempo de propaganda proporcionais, como instrumentos de promoção de igualdade material entre negros e brancos, somente faz sentido em um modelo que também assegure percentual mínimo de candidaturas. Todavia, o pleito de reserva de vagas é respondido negativamente pelo relator, ao passo que a garantia de recursos para as mulheres negras, primeiro questionamento ITA, e a distribuição de recursos dos fundos públicos e de tempo de propaganda aos candidatos negros, terceiro e quarto questionamento, item C e D, foram atendidas, abro aspas, na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. Essa solução, a qual reitero, decorre de voto denso e bem construído do nosso insigne presidente, pode acabar tendo o efeito contrário do pretendido pela consulente, como advertiu o ministro Alexandre de Moraes, com a diminuição de candidaturas de homens e mulheres negros lançadas pelas agremiações, eventualmente não interessadas em afetar certa fatia de seus recursos para a promoção de políticas afirmativas. O
presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, proferiu o resultado. Finalizou a sessão com uma declaração emocionante, afirmando que o tribunal está do lado dos que combatem o racismo, ajudando na reparação de injustiças históricas, citando personalidades brasileiras de destaque na luta contra o racismo. Assim já se compôs Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Um pronunciamento que verifico majoritariamente 25 de agosto de 2020. No sentido de que a decisão que aqui estamos tomando só produzirá os seus efeitos a partir das eleições gerais de 2022. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, respondeu afirmativamente quanto ao primeiro, terceiro e quarto quesitos e negativamente quanto ao segundo, nos termos e fundamentos constantes do voto do relator. Votaram com o relator os ministros Luiz Edson Fachin, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Sérgio Banhos e Alexandre de Moraes, com um acréscimo à resposta formulada. Vencido o eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Quanto à execução do decidido na presente consulta, por maioria, fixou-se a aplicabilidade a partir das eleições de 2022, mediante regulamentação por resolução do tribunal. Isso é o que foi decidido. Eu considero que este é um momento muito importante na vida do tribunal e na vida do país. Como disse, há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Por muito tempo, prevaleceu entre nós o discurso do humanismo racial brasileiro, que negava a existência do preconceito e da discriminação das pessoas em razão da sua raça e da sua cor. Tudo se resumiria a uma questão de classe social. O estigma seria contra a pobreza e não contra os negros. Nós gostávamos de acreditar nessa versão da história. Pena mesmo é que não era verdadeira. Como escreveu Adilson Moreira em Pensando como um Negro, esse discurso que procurava limitar o racismo a alguns comportamentos individuais irracionais encobria, ainda que inconscientemente, um sistema de dominação racial que influencia o funcionamento de todas as instituições. Reconhecer essa situação não nos diminui como país. O que nos diminuía era o escamoteamento dessa realidade, enquanto metade dos brasileiros eram condenados à exclusão social, à discriminação ou, no mínimo, a um preconceito renitente, ora ostensivo, ora velado. Por que se justifica esse tipo de ação afirmativa que nós estamos endossando hoje aqui? 1. Para reparar injustiças históricas trazidas pela escravidão e pelo abandono à própria sorte por ocasião da abolição, como lembrado em praticamente todos os votos. 2. Para assegurar a igualdade de oportunidades aos que começam a corrida para a vida em grande desvantagem. E 3, para que tenhamos negros em posições públicas de destaque, servindo de inspiração e de motivação para os jovens que com eles se identificam. O Grande Julgamentos de hoje fica por aqui. Você também pode assistir ao nosso programa pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube, que é TV Justiça Oficial. Até a próxima!
Créditos finais. Direção Betânia Victor Veiga. Produção Caio Baltazar e Cristina Fausta. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Flávia Mescar. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica José Nido Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição e pós-produção Guilherme Alencar. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual. Roteiro Caio Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.